Não, eu não achei uma versão perdida de uma música dos Beatles que se pareça com um trap. Tampouco fiz um trap usando o sample dos Beatles. E sim, o título é um tanto chamativo. Preciso me desculpar se você veio parar aqui por causa de um desses motivos previamente citados. Mas eu tinha que levantar essa questão, porque ela é boa para entender a representação da fluidez humana, que por mais imprevisíveis, ainda são previsíveis, mas de uma forma artificial, já que o assunto é arte e o que ela representa no cotidiano de cada um. Eu poderia fazer desse vídeo como sendo uma análise do que é arte, mas é uma definição um pouco volúvel, é indeterminável. Que nem tentar explicar o que é grande. Então eu vou partir de uma aproximação mais voltada para a escola de Frankfurt e um pós-dadaísmo. Já que a arte é toda expressão humana com o intuito de passar uma mensagem, fica muito mais fácil de ver onde que os Beatles vão se encaixar com essa história de trap. Os Beatles são uma das maiores bandas, se não a maior, de todos os tempos. Um grupo britânico com a segunda música mais tocada da história e que começou a fazer sucesso nos anos 60. Se você não conhece, uma breve introdução seria a frase do John Lennon: "We're more popular than Jesus". A minha crítica com essa frase não é pautada por orientação religiosa, mas sim por causa do tempo que se decorreu. Hoje já não dá mais para dizer que os Beatles são mais famosos do que Jesus. Porque, por mais que ainda sejam adorados e escutados rotineiramente por um grupo de pessoas muito grande, os Beatles foram substituídos. Ninguém é subversivo para sempre. Afinal, o que impede a sua revolução, caso ela aconteça, de ser revolucionada novamente? E foi exatamente isso que os queridinhos ingleses sentiram na pele com o surgimento do movimento punk, que foi mais um movimento de afirmação social do que artístico. Mas não seria isso, por si só, arte? Essa nova ideologia que nascia pregando a liberdade de expressão do ser, independente da estética, foi o que fez com que começassem os moicanos, as jaquetas de couro, as calças rasgadas e outros trajes. Começaram também bandas marcantes, como Ramones, The Clash, Sex Pistols, que ainda são os melhores na minha opinião. Até mais recentemente com outras bandas, como Sum 41, Blink-182, Ann Arbor, cada uma sendo única, cada uma com seu próprio som, com as suas letras e o seu vestuário próprio. Ser punk era ser adolescente, ou ser adolescente que é ser punk. Ser punk, na verdade, é mais um estilo de vida do que uma idade, mas já estavam chegando ali nos meados de 2000 e o punk já era adulto. Então, era hora de uma nova juventude transviada fazer a música. Esses novos baianos tiveram auxílio da primeira grande revolução da música. Sendo criada na década de 80, a música eletrônica cativava cada vez mais pessoas. Com um foco maior na house music, que é uma das mais antigas, foi quando o mundo conheceu a eletrônica. Talvez com um pouco de ajuda também do John Travolta e dos embalos de sábado à noite. Agora, a música tem sua produção simplificada e infinitos sons nasceram. A vanguarda continuava sendo Kraftwerk e Giorgio Moroder, mas os maiores e melhores ainda são o Daft Punk. Grupo esse que tem feito músicas com sentimentos muito bem transmitidos e com uma visão de aproveitamento da vida ao seu todo. Muito menos agressivo e mais receptivo do que a vanguarda que começava a se formar lá no Novo Mundo. Com uma subversão maior do que o rock e talvez nem tanto quanto o punk, crescia um movimento. Agora, o grande ritmo da vez é o hip hop, mais recente com a trap music. O hip hop e o rap não surgiram, assim como o rock ou o punk, como fruto de um último século. Eles sempre estiveram conosco, desde a caminhada dos ancestrais africanos, a arte de fazer uma batida e inventar a letra, expressar o que se sente na hora e cativar o povo com trovas é mais antiga do que muitos imaginariam. Até que muitos lembram só da marginalização do negro, do irlandês, do italiano, dos asiáticos,
pelos grandes europeus dos Estados Unidos. Sim, foram nos guetos que o rap se popularizou, e foi com o crescimento de movimentos como Black Lives Matter e os Panteras Negras, o conhecimento grande da população sobre Malcolm X e Martin Luther King que o rap se identifica. É nisso que a cultura cresce, porque ela falava de segregação, em uma das épocas mais segregacionais que o mundo viveu. Isso não mudou muito, mas agora ela com certeza abrange mais bairros do que só o Brooklyn de 1970. Agora ela tá nos bairros do mundo inteiro. Foi aí que surgiu, recentemente, a Trap Music, um gênero que dá voz para quem quer falar, seja desde uma sofrência de amor até a própria segregação ou de abuso de droga. Tudo isso junto de um código de vestimenta, que ainda sofre muito preconceito, uma batida irreverente e um sentimento cativante de liberdade e pertencimento. A Trap Music foi, para mim, a segunda revolução da música. Não sobre o que se escuta, mas no como é produzido. Porque agora se tem espaço para todos que quiserem produzir, tem ferramentas acessíveis e um público cada vez crescente, porque dá para se acessar dados em todos os pontos do mundo. Não obstante, a hora do trap vai ter que chegar. Ela mesmo já tem dividido espaço para gêneros mais recentes, como Vaporwave ou Lo-Fi Hip Hop, que não são sobre uma revolta com o mundo, mas sim sobre achar onde te cabe ser o que se quer ser no mundo atual. Não dá para dizer quando o trap vai acabar, tampouco como ele vai acabar, mas dá para afirmar que em algum momento o trap vai ser colocado em segundo plano, tal qual os Beatles foram. É aqui que reside a previsibilidade artificial, já que todo dia, mesmo que só um pouco, as batalhas de cada um vão sendo ganhas e a realidade vai mudando para o que se quer. A realidade é um fluido. Os desejos das pessoas também, assim como as suas subversões. Cada um com densidades diferentes, concentrações sendo alteradas e presos dentro de uma lâmpada de lava. É nesse movimento que dá para ditar a existência humana. Essa capacidade de mudar, se adaptar e de fazer o resto se adaptar, que reside tão bem na arte. Então não tem como impedir a arte de acontecer, por mais que o indivíduo seja privado de cultura ou conhecimento. É por isso que o sertanejo ainda faz música. É por isso que não há governo que consiga impedir um povo. Um dia a gente vai ter uma realidade diferente, com produções únicas para aquela época. E que tal a gente tentar ser mais aberto com essas novidades?